bora continuar a nossa maratona de 360 dias. Hoje já estamos no dia 292 da nossa maratona, aqui firmes aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E aqui onde eu moro, estamos no outono e está ficando frio. Os dias vão começar a ficar mais curtos. Enfim, as estações são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso descanso, para o nosso corpo se adaptar, para a natureza poder produzir. Todo inverno rigoroso teremos o quê? Uma primavera florida e muitos frutos docinhos no verão. Que bênção, né? Deus fez tudo perfeito. Por mais que a gente precisa passar pelo inverno para que mate as bactérias da terra, faça um clean-up, uma limpeza geral na terra e na natureza, e na gente também, né? Para que nós podemos colher os benefícios enquanto as folhas caem, as raízes crescem, vem a chuva e aquele tempo gostoso de descanso tanto da natureza como da gente. Supostamente no inverno a gente era para ter mais tempo de descanso, porque o dia termina mais cedo e começa mais tarde. Ao contrário do verão, que o dia começa super cedo e termina super tarde. Então, supostamente o inverno é para que a gente possa descansar mais. Claro que nós mudamos as estações, mas os nossos horários, principalmente nós que trabalhamos na cidade, não muda. Mas quem mora na agricultura tem que começar mais tarde e terminar mais cedo. É assim que funciona, porque no inverno, de noite, não dá para trabalhar na agricultura. Um exemplo, não dá para tirar leite. Claro, hoje em dia já tem luz elétrica e tudo isso. Mas, conforme as estações, a gente tem um tempo de descanso, assim como a natureza. Nós que vivemos na cidade não temos esse luxo de poder escolher. Boa essa reflexão? Fez sentido para você? Aprender sobre isso? Meu pai sempre dizia, inverno rigoroso, safra farta. Que bênção, né? Então, o inverno é necessário, apesar de eu estar sentindo já, tô com frio. Ai. Enfim, vamos continuar nossa maratona. Hoje nós estamos no Salmo 106, vamos ler o versículo 8, 9 e 10, o que diz, continuamos naquela pegada que nós estávamos antes, falando sobre o cuidado de Deus, como Deus nos cuida, como Deus nos protege, como Ele diz, não toca nos meus filhos, que se você tocar nos meus filhos, você tá lascado, né? Então, continuando nessa pegada, então diz assim, mas para mostrar a sua grandeza grandeza, poder, ele os salvou, ou seja, Deus, para mostrar a grandeza dele, ele salvou. Aqui no caso ele está falando o povo de Israel que estava preso no Egito por tantos anos, e aí Deus começou a libertar aquele povo da escravidão, de anos de escravidão, foram quase 2 gerações vivendo na escravidão. Eles nem sabiam o que é ser livre, mas Deus, anyway, salvou eles, e foi tremendo o que Deus fez. Como havia prometido, o Senhor Deus deu ordens ao mar vermelho para secar. Olha, poder de Deus aí, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre assim, Deus deu ordem ao mar vermelho para que ele se abra. Eu não sei se você já viveu alguma experiência de milagre, literalmente mesmo. Você olha assim e fala assim, não tem como isso ter acontecido natural. Isso foi um milagre de Deus. Isso foi um favor de Deus. Eu estou vivendo esses últimos dias, últimos meses, essa última semana, eu tô vendo a misericórdia de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida. Coisas que eu estou fazendo que eu jamais pensei em fazer. E eu vejo ali a mão de Deus sobre aquilo que eu estou fazendo. E eu falo assim, isso não é normal. Isso não é normal, isso não acontece em outro lugar. Mas quando o favor de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida, coisas extraordinárias vai acontecer. Você fala assim, ninguém acontece isso, mas com você vai acontecer, porque o favor de Deus está sobre você. Amém? E o que diz aqui? Que eu parei, abriu o mar vermelho, o mar vermelho secou e ele fez com que eles atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiava. Ele os salvou dos seus inimigos. E a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Sobre o favor de Deus sobre as nossas vidas, né?
e como Deus tem nos guardado. E eu até falei assim, olha, se você estiver passando por alguma perseguição, seja lá o que for, se você está orando, ai daquele que está te perseguindo, porque a justiça de Deus, ela é pontual. Quando ela vem, ela é pontual. Então pode até demorar a justiça de Deus sobre a vida de alguém, mas quando Deus age, ele age assim, encerrando aquele ciclo. Ele é tremendo com isso. Eu já vivi experiência na minha vida, ao longo da minha vida, nos meus 48 anos, de ver a mão misericordiosa de Deus e o favor dele, tipo assim, Neuci, se você quiser resolver essa questão, você resolve do seu jeito, mas se você quiser que eu resolva, vai ser do meu jeito, e o jeito de Deus sempre fica assim, como Deus fez isso tão perfeitamente, porque ele é Deus, né? Ele criou todas as coisas, e a gente também, ele criou você, criou eu, então ele cuida disso também. E aqui é a promessa desse versículo, ele fez todas as coisas e ele nos livra das mãos dos nossos inimigos. O que Deus tiver que fazer para livrar um filho dele, para livrar alguém que está em aflição, ele vai fazer do jeito dele. Às vezes, Deus permite a gente viver algumas experiências, talvez para nos lapidar, porque muitas vezes a gente chegou na fé cheio de pereba, uma pedra bruta, precisa ser lapidado para poder virar o diamante que cada um de nós é. E aí a gente passa por esse período de tribulação para ir descascando aquelas beiradas que ainda precisa tirar, o nosso orgulho, inveja, ciúme, fofoca, tudo esses trem, aquela boca podre que a gente tinha no passado, agora não faz mais sentido. Até comentei num dos vídeos dessa semana que eu já entrei em discussão, claro, não por minha espontânea vontade, mas de pressão, entrar numa discussão, e eu não tenho vocabulário para me defender. Eu não tenho de vocabulário para me defender, porque eu nunca aprendi a ser uma pessoa bucuda que fala palavrão, que xinga, que briga. Eu não aprendi isso, não aprendi na minha casa, nunca vi um negócio desse. E o ambiente que eu sempre andei, graças a meu bom Deus, ao nosso grande bom Deus, nunca precisei me defender de nada, sempre fui certa, sempre fui desde criança. Meu pai falava assim, eu lembro uma vez que eu era pequena, assim, eu tava chorando, me acoquei assim no chão e fiquei chorando. E aí o meu pai falou assim, filho, o que você tem? Você tá doente? Aí eu falei, você não me ama. E ele falou assim, como que eu não te amo? Eu falei, você nem me bate. E imagina, como meus irmãos eram bem tremendos, assim, bem empolgados, emocionados, eles aprontavam os trem lá e acabava sobrando um chinelinho para eles. E eu não. E eu achava que porque eu não levava as chineladas, eu não era amada. E era o contrário. E meu pai olhou e falou assim, ele riu de mim, eu lembro que ele riu e falou assim, filho, mas se você quiser, o papai pode te dar uma chinelada. Aí eu falei, não, não precisa. E aí ele falou assim, filha, você faz tudo que eu mando. Então, tipo assim, então, lembrando dessa inocência, daquela menina que não se defendia, aquela menina que não precisava brigar, que não precisava dizer coisa feia, não precisava ter coisas mal, eu tenho essa lembrança no meu coração. Então, quando eu entro numa discussão por alguma razão que geralmente não fui eu que causei, eu não sei me defender. Por quê? Porque eu nunca precisei me defender. Eu sempre tive um justo juiz que me defendeu em todas as áreas da minha vida e ele continua me defendendo onde eu não posso falar. Ele fala em meu lugar. E aonde eu não sei fazer, ele entra com o favor dele para quê? Para que o nome dele seja glorificado na minha vida. E eu sou grata a Deus por eu ter escolhido seguir ele. Eu podia ter feito tantas escolhas por aí, né? Ser uma pessoa promíscua, sei lá, não sei, mas eu escolhi ser dele, eu escolhi andar com ele, eu escolhi pegar esse livro de alta performance e levar ele a sério, eu escolhi viver o que diz aqui, e eu tenho colhido os frutos dessa escolha. E você tem escolhido andar, assim como Deus fez o mar vermelho abrir para essas pessoas, você escolhe andar debaixo do favor de Deus e ver os milagres acontecendo na tua vida, assim que você fala assim, não é possível, isso não é normal. Não é mesmo, minha amiga. Andar com Deus significa não ser uma pessoa normal, ou seja, normal para o mundo que está nos olhando aí fora, mas para os olhos de Deus você fala, só pode ser Deus. Não tem outra escolha, não tem outro jeito, só pode ser Deus. Coisas que eu faço, que eu nunca fiz na minha vida, mas eu coloco a mão, é como se viesse um download do céu e pum, vou e faço. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça, debaixo da bondade, debaixo da misericórdia dele. E você isso tudo está disponível para você também. Andar em santidade, andar em fazer boas escolhas, cuidar suas palavras.
Mesmo que você ande num ambiente que talvez te provoque para outras coisas, você mantém firme, sendo humilde, sendo você, sendo o que Deus colocou em você. E você vai ver esse favor de Deus sobre a sua vida. Eu declaro isso na sua vida hoje, o favor de Deus sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Você sabe que nós temos 12 pilares da construção da roda da vida da gente. Eu declaro nos seus 12 pilares da sua vida a misericórdia de Deus e o favor dele sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!